A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Eu quero agradecer a você que se inscreveu aqui no nosso canal, meu muito obrigado, Deus continue abençoando sua vida. Para você que é novo aqui, chegou aqui agora no nosso canal, não me conhece, eu sou Luciano Alves, pastor dirigente na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, na cidade de Nova Rosalândia, no estado do Tocantins, onde os nossos pastores presidentes é o pastor Silvano Cardoso e pastora Maria Ibanilza. Nós vamos estar estudando uma lição magnífica e eu já peço a você que é novo, que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, interaja conosco, ative o sininho para quando a gente colocar um vídeo aqui você está por dentro. E nós vamos estudar agora essa lição 2, que será ministrada no dia 10, as bênçãos advindas da salvação. E eu vou aqui entrar logo no primeiro tópico, certo? Para a gente ganhar tempo, porque você tem a sua lição aí. Eu vou entrar logo aqui no primeiro tópico. Eleitos antes da fundação dos tempos, certo? Então, nós fomos eleitos, né? A Bíblia nos fala que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. Segundo registra o apóstolo Paulo na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 4, né? Paulo fala que essa eleição ela foi na pessoa de Jesus para que fôssemos irrepreensíveis e santos no Senhor. Então veja aí o objetivo dessa eleição, o propósito dessa eleição. Então, qual povo que foi escolhido, que foi eleito por Deus no Senhor Jesus Cristo? Quem foi esse povo? Esse povo foi a igreja, certo? Então, para que você venha fazer parte dessa família espiritual, é preciso confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mateus já fala isso, capítulo 10, versículo 32 e 33, o Senhor Jesus falando: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Estou falando isso, talvez você é uma pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, não é cristã ainda, não é um seguidor de Cristo. Então, para você fazer parte dessa família, para você fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que confessar ao Senhor Jesus como Salvador. Porque Ele escolheu esse povo, Ele escolheu a igreja. Então você tem que fazer parte dessa igreja, certo? Uma vez eleito, uma vez escolhido, é preciso, como eu falei, confessar Jesus como Salvador. Então agora, uma vez liberto, agora essa pessoa se torna a igreja, né? Esse cristão passa a desfrutar das bênçãos de Deus para a sua vida, ok? Vamos agora para 1.1. Eleitos com todas as bênçãos espirituais. Então veja bem, aqueles que foram libertos, né? Eles agora recebem as bênçãos espirituais. Então, após a pessoa ser liberta, regenerada, né? Nós agora fomos abençoados, né? Abençoados com todas as bênçãos espirituais da parte de Deus para a nossa vida. Agora, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso, está querendo ensinar com isso sobre essas bênçãos, né? Bom, essas bênçãos, ela envolve pontos específicos para o cristão. Primeiro, cidadania no mundo celestial, ok? Você agora tem uma cidadania celestial, eu tenho uma cidadania celestial. Porque se você ler em Efésios, capítulo 2, versículo 6, vai dizer: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Então, logo nós entendemos que nos tornamos cidadãos celestial. Então nós temos uma identidade, ok?
Segundo, Deus nos transformou segundo a pessoa de Cristo, ok? A ponto de virmos a possuir a sua própria plenitude. Olha que interessante. Se você pegar aí na sua casa a sua Bíblia, Efésios capítulo 1 e 23, vai nos dizer assim: quem é o seu corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, ok? Terceiro, fim da alienação com Deus, o que significa que nos tornamos habitação espiritual do Espírito de Deus com a obtenção, certo? Obtenção de tudo quanto Israel possuía, mas muito mais ainda. Nós somos templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, nós obtemos muito mais ainda essas bênçãos. Efésios, capítulo 2, versículo 19 diz: assim que já sois estrangeiro, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, ok? Agora, quarto, seremos o mais exaltado tipo de ser inteligente em Cristo. Veja aí, isso tudo são as bênçãos, né, que o Senhor nos entregou. Agora, quinto, em suma seremos tudo quanto Cristo é, compartilhando de sua natureza essencial, ok? E teremos tudo quanto ele possui, pois seremos seus cordeiros, ok? Segundo, está registrado na carta, né? Efésios, capítulo 2, versículo 7, que diz: para nos mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, veja que maravilha quando a pessoa confessa Jesus como Salvador e se torna aí o seu filho. As bênçãos recaem sobre ele, né? Agora, 1.2, ele nos elegeu. Efésios 2:1 diz que estava mortos em nossas ofensas e pecados, né? Agora, o que é que Paulo ele está ensinando para a igreja? Paulo ensina que espiritualmente o homem estava morto em seus pecados, ou seja, ele estava desligado de Deus, não tinha contato com Deus e era inimigo do Senhor. Então, Paulo vai deixar bem claro ao afirmar que fomos eleitos por Deus, sendo Cristo o fundamento de nossa eleição. Então, ele nos elegeu, né? Elegeu um povo, que esse povo, como eu já falei, é a igreja, certo? Então, veja bem, Deus, em tempos passados, né, na sua presciência, ele já tinha providenciado para a expiação do pecado de todos que viesse a ele, porque, na realidade, a salvação ela não é um mérito humano, mas sim de Deus, certo? Então Deus já tinha providenciado o Cordeiro desde a fundação do mundo, ok? Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, fala que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Isso não vem do homem. Já aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é o dom gratuito de Deus? É a salvação, que é para todos. Ele elege um povo e esse povo tem que fazer parte dessa salvação, confessando seu Filho como Salvador. Então, pela pregação do Evangelho,
a fé agora é despertada no coração do pecador pela pessoa do Espírito Santo, conforme registrou João no capítulo 16, versículo 8, dizendo que quando o Espírito Santo viesse, ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E de brinde este homem ele ia receber o dom gratuito da salvação, certo? Ele simplesmente só confessa Jesus e o Espírito Santo já passa a habitar dentro dele. Então, a eleição divina, ela não está ligada a uma exceção de pessoa. Por exemplo, eu vou escolher um determinado grupo aqui, esse aqui não. Não, a eleição divina não faz exceção de pessoa, certo? O desejo de Deus é que toda criatura, ela se salve, ok? Então, nós temos que compreender que Jesus Cristo, ele morreu por todos. Quando você pega aí o textuário da Bíblia Sagrada, que é João 3,16, você vai ver isso. Fala que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, não foi especificamente para um grupo, mas foi para todos, né? Jesus, ele não morreu apenas para um determinado grupo, apenas para simplesmente para determinadas pessoas. Não, pelo contrário, ele morreu por todos, né? Todos que for a Jesus, se arrepender dos seus pecados, o Senhor Jesus Cristo vai perdoar essa pessoa e o Espírito Santo vai passar a habitar na vida dessa pessoa. Vamos aqui, 1.3. O tempo da validade dessa eleição. Bom, nossa eleição, ela tem uma validade eterna, né? Ela começa na eternidade, como fala o Bispo Abner, e se estende através da eternidade, certo? Efésios capítulo 1, versículo 4, vai dizer que a nossa eleição se deu antes da fundação do mundo. Então, ela começa, né, antes da fundação do mundo, em um tempo na eternidade. E João capítulo 6, versículo 39, vai dizer que ela se estende, porque diz assim, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ou seja, que permaneça com ele na eternidade, certo? Então, com isso nós entendemos e recebemos por fé, né? Nós recebemos por fé, porque na realidade, sem fé é impossível agradar a Deus ou até mesmo servir a Deus, tem que ter fé, e isso daí nós entendemos por fé, certo? Em João, capítulo 15, versículo 16, está dizendo que não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto. Então, logo nós entendemos que a eleição, ela começa em Deus, certo? E não no homem, né? Segundo o Bispo Abner, ele fala que a eleição, ela é um ato tão poderoso, né? Ela é um ato poderoso de Deus, ela é incondicional e não depende do esforço humano. Ela não depende do esforço humano, entendeu? Agora, irmãos, algo muito importante que eu quero destacar aqui, nós temos que nos atentar no que tange a eleição incondicional, porque na realidade sabemos que foi Deus, né? Deus que escolheu, né? Mas ele escolheu quem? Ele escolheu um povo, todos que querer beber dessa água, certo? Porém, uma vez escolhido, é necessário a pessoa confessar Jesus como Salvador, certo? Foi escolhido, então confessa Jesus como Salvador, para fazer parte da igreja que vai morar no céu, ok? Isso é muito importante, para a gente não entrar em uma linha fatalista. Vamos agora aqui para o segundo tópico, predestinados, uma vida de comunhão, né? Então agora nós vamos estudar um pouco essa parte aqui do segundo tópico. Bom,
predestinação diz respeito a predeterminar o futuro, ok? O bispo Abne, ele fala que nós precisamos ter um determinado cuidado quando estamos ensinando sobre predestinação, certo? Por quê? Porque a predestinação, no nosso ponto de vista teológico, não é fatalista, mas graciosa, certo? Então nós temos que tomar esse cuidado, ok? Vamos continuar aqui o assunto no 2.1. Predestinados segundo sua vontade e propósito, certo? Predestinados segundo sua vontade e propósito. Eu repito novamente. Qual o significado de predestinação? Para que você que está vendo esse assunto pela primeira vez, fique na sua mente. Qual o significado? Predestinação é determinar o futuro. A Bíblia fala de predestinação. Então entendemos que a igreja, Deus predestinou a igreja ao céu, certo? Segundo, nós temos que entender também que Deus predestinou pecadores ao inferno, porque pecadores não vão para o céu, a não ser que haja um arrependimento dessa pessoa, ok? Terceiro, Deus predestinou que Israel vai reconhecer Jesus como Messias e Senhor, certo? Então, isso daí é algo muito nítido para que a gente entenda o que significa predestinação. Então, a predestinação fatalista, segundo o pastor Silas Malafaia, ele fala que ela elimina a graça e a justiça de Deus. E tem alguns textos que essa linha teológica se baseia. Por exemplo, eles pegam Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, que diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então nós temos que entender que esse texto realmente ele fala de predestinação, certo? Mas não a predestinação fatalista. Porque se você observar, a carta está designada para a igreja. Observe que está no plural e não está no singular. É lógico que a igreja ela está predestinada ao céu, certo? A igreja está predestinada ao céu. Outro texto interessante que eles usam de predestinação, né, para se basear em uma predestinação fatalista, Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5, que vai nos dizer, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Outro texto que nós observamos que fala de predestinação, porém não a predestinação fatalista. Por quê? Porque a carta está direcionada à igreja de Éfeso e está no plural e não no singular, certo? Então Paulo, ele está falando da presciência de Deus, que em um tempo na eternidade ele determinou que a igreja vai para o céu, certo? A igreja vai para o céu. Paulo não está falando de
individualidade. Paulo não está falando aqui da individualidade, ele está falando da igreja. A igreja está predestinada para ir ao céu. Então, dentro da visão teológica, dentro dessa visão teológica, acreditamos que a predestinação, né, ela não é fatalista. Ela não fala de individualidade, que Deus escolheu um grupo para ir para o céu e outro grupo para ir para o inferno. Não, né? Nós não acreditamos em uma predestinação desse tipo. Primeiro, se você decidir aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você se torna igreja, certo? E esta igreja, ela está predestinada ao céu, ok? Esta igreja está predestinada ao céu. Agora, se você decide levar uma vida de pecado, uma vida voltada à promiscuidade, uma vida de todo embaraço, você vai para o inferno. Mas isso aí, quem vai decidir por você, não é Deus. Quem vai decidir isso aí é você. Entendeu? Então, o texto áureo da Bíblia Sagrada, que refuta a predestinação fatalista, é João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse texto ele refuta a predestinação fatalista, a linha teológica no que diz respeito à predestinação fatalista. E nós não acreditamos desta forma. Segundo o pastor Antônio Gilberto, pastor, teólogo, ele fala que eleição é o ato divino pelo qual Deus escolheu ou elege um povo para si, para salvar esse povo, certo? E ele fala que a predestinação é completamente diferente. Ele fala que predestinação é o ato de Deus determinar o futuro desse povo. Então, no Novo Testamento, quem é esse povo? No Novo Testamento, o povo é a igreja, o corpo de Cristo, o povo salvo. Então, ele mostra essa diferença de eleição e predestinação. Ok? Vamos agora para o 2.2. Predestinado para adoção de filhos. Predestinados para adoção de filhos. A partir do momento que você se torna igreja, né, que você nasce de novo, você passa a ser filho. Porque isso já foi predeterminado por Deus. Aí você confessou Jesus, você passou a ser filho. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, certo? Mais uma vez eu destaco aqui o comentário do nosso bispo Abner. Ele destaca que nós estávamos longe de Deus, sem nenhuma promessa, sem nenhuma perspectiva. Estava no domínio do pecado, estava dominado pelo sistema do mundo. Mas o amor de Deus nos arrancou das trevas e nos transportou para um reino de luz. E Ele nos deu o poder de filho. Ele nos deu o poder de filhos, nos adotando por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar um glória aí onde você está? Por esse privilégio que o Senhor lhe concedeu? Vamos aqui agora para o 2.3. Predestinado para sermos semelhante a Cristo. Predestinados para sermos semelhante a Cristo. Mais uma vez eu quero destacar aqui o comentário do bispo Abner. Ele pega o Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo 11, e Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Em Romanos e em Efésios,
O apóstolo primeiro destaca a eleição do povo de Deus, né? E a seguir ele mostra o propósito associado com a predestinação. E qual é o propósito? O propósito é sermos filho semelhante a Cristo, certo? Então, os eleitos em Cristo, os eleitos em Cristo foram predestinados para ser filhos de adoção, conforme o seu propósito, seu objetivo de sermos semelhante à pessoa de Cristo. Vamos finalizar aqui esta lição. Vamos agora para o terceiro tópico, os propósitos da soberana eleição. Quais os propósitos dessa escolha tão maravilhosa de Deus para a nossa vida? Quais os propósitos? Número 1, escolhidos para serem santos. Número 2, escolhidos para serem filhos responsáveis. Número 3, escolhidos para agradar a Deus. Quais os propósitos da soberana eleição? Está aí. Esses três. 3.1, eleitos para ser santo. O primeiro propósito, ser santo. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis, ou seja, com a sua ajuda, lutamos para que não venhamos achar culpa em nós, certo? Todos que se aproximam de Deus, ele exige santidade. Ele exige santidade, porque ele é santo. Ele é santo. Então nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Nós temos que ser santo. Santo em casa, santo na rua, santo na igreja. Nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Segundo propósito, 3.2, eleito para sermos filhos responsáveis. Há uma grande responsabilidade. Como seguidor, como discípulo de Cristo, eu tenho que ser responsável pelos meus atos, porque eu carrego uma grande responsabilidade sobre as minhas costas. Uma grande responsabilidade, porque eu fui eleito para ser um filho responsável aqui na terra. Eu tenho que ter um bom nome a zelar na cidade, no bairro que eu moro. Enquanto eu estiver aqui nesta terra, a minha responsabilidade ela é transmitir, a sua responsabilidade é transmitir a imagem de Cristo em nossa forma de conduta, como nós procedemos, como nós vivemos aqui neste mundo. Ou seja, vivemos como filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa, afirma o bispo Abne aqui na revista, e nós temos que fazer a diferença, porque nós somos filhos responsáveis. Se comprar, nós temos que pagar. Se pedir emprestado, nós temos que pagar. Nós temos uma grande responsabilidade. 3.3 para nós finalizarmos. Eleitos para agradar a Deus. Eleitos para agradá-lo. Nós devemos adorar a Deus, dar testemunho aqui nessa terra para agradar o Senhor. Nós temos que viver uma vida irrepreensível para Deus se agradar, porque na realidade Deus, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Talvez tenha uma pessoa aqui que está me assistindo agora e você está dizendo: como é que eu agrado a Deus? Como é que eu vou agradar a Deus? Você vai agradar a Deus largando, abandonando a sua prática de pecado. Porque Deus, ele te ama, mas ele odeia o pecado, essa prática abominável. Você tem que se arrepender.
Você tem que abandonar a sua vida de pecado, porque Deus, Ele te ama. Então, para você agradar a Deus com as suas atitudes, você tem que abandonar tudo aquilo que vai de encontro a Ele. Tudo aquilo que Ele não agrada, né? Que não está lhe agradando. Então você tem que fazer o coração de Deus sentir alegre por você. Quero concluir esta lição trazendo aqui o comentário do nosso bispo Abni. Ele diz assim, ó, Deus elaborou um poderoso plano de salvação capaz de mudar a vida de todos os seres humanos e por sua infinita vontade, graça e bondade, hoje temos o privilégio de fazer parte dessa grande família. Hoje nós temos esse privilégio, né, de nós estarmos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. Então, esse conteúdo é resumido que eu trouxe aqui para você. Se você gostou desse nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe os seus comentários aqui embaixo, interaja conosco. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, querendo Deus.